Muito bom dia a todos e a todas. Primeiramente, agradecer esse convite para estar aqui. Fico muito honrado de poder estar aqui num fórum tão qualificado e ter na mesa comigo aqui palestrantes do mais alto nível aqui para tratar desse tema de tributação e desenvolvimento. É um tema instigante. Eu conversava aqui com a Annelise que cabe muita coisa nele, né? E eu, já tratando desse tema de desenvolvimento e tributação, nós tivemos já várias palestras aqui ao longo do evento e vários dos que nos precederam colocaram que, muito além também do desenvolvimento via gasto, há um espaço muito grande de trabalhar esse tema também no aspecto de tributação, né? Eu faço uma provocação aqui um pouco do Celso Furtado, de quem gosto muito, né? Também com um pouco desse viés de economista, que ele falava que desenvolvimento não é só alguma coisa que diz respeito a essa questão de acumulação de técnicas para tornar a produtividade do conjunto da economia maior, mas também um sentido de aumentar o grau de satisfação das necessidades humanas. Então, o desenvolvimento não só trabalha com a questão do crescimento econômico, mas também com a questão da inclusão das pessoas. Acho que é uma preocupação muito grande do nosso governo, né? E eu acho que a gente tem tentado trabalhar muito nesse campo, no âmbito também do aspecto tributário. Então, nesse sentido, agradecendo mais uma vez aqui à Faculdade de Direito de Lisboa, ao IDP e à FGV, passo a palavra aqui para a doutora Annelise, para as suas considerações. Muito obrigado. Bom dia. O relógio já começou a contar ali, eu já fiquei nervosa. É um prazer estar aqui, uma satisfação, minha primeira vez no Fórum de Lisboa. Fico muito feliz de poder compartilhar com pessoas, com uma plateia, né, uma audiência tão qualificada, os assuntos mais prementes do Brasil, do desenvolvimento do nosso país. E eu acho genial a gente tratar a tributação do ponto de vista do desenvolvimento. Pensando, professor Vasco, eu imagino que vocês, em Portugal, tenham essa mesma trajetória, que a tributação era vista até tradicionalmente como um instrumento de financiamento do Estado. Financiamento das políticas públicas, financiamento de investimentos, financiamento da própria estrutura do Estado. E, de uns anos para cá, e não tão poucos anos assim, o direito tributário começa a ser encarado como uma mudança de paradigma e um instrumento do desenvolvimento. Participar dessa mesa com o meu querido presidente do CARF, o Dr. Carlos Higino, é uma grande satisfação. A gente tem, junto lá no Ministério da Fazenda, compartilhado os desafios de uma administração tributária mais moderna, de uma administração tributária que fale com o contribuinte, que não aplique a tributação nua e crua, mas que realmente encontre alternativas ao litígio, ao contencioso, à própria, desde o momento da confecção da lei, ou da proposta, da ideia da lei, até a sua aplicação e a cobrança daquele crédito tributário. É uma imensa satisfação também poder compartilhar essa mesa com a doutora Tarsila, que é minha colega da Procuradoria Federal e que é assessora do ministro Gilmar e que tem uma visão muito privilegiada do direito tributário do ponto de vista constitucional, de como que o direito tributário pode, então, a partir da jurisprudência do Supremo, colaborar com o desenvolvimento do nosso país. Como que pode, e é algo que a gente faz na PGFN, defender a constitucionalidade e a legalidade das proposições aprovadas no Parlamento. Essa é a perspectiva da Fazenda Nacional e a doutora Tarsila é absolutamente testemunha ocular do nosso esforço. Eu tenho uma expressão que me incomoda muito, Tarsila, que é a Fazenda Nacional ganhou, a Fazenda Nacional se ganhou do contribuinte. A Fazenda Nacional não ganha do contribuinte. O doutor Rafael, Procurador-Geral do Estado do Goiás, está aqui. A advocacia pública não ganha do contribuinte nunca. A gente defende uma ordem constitucional. A gente defende o que foi aprovado pelo Parlamento. E a doutora Tarsila é experiente nisso e testemunha disso
a partir do ponto de vista do Supremo. O professor Gustavo Binemboim é um professor de todos nós. Eu falei para ele que eu estou com vergonha, inclusive, de sentar com ele na mesa. Eu fico com vergonha. Não, doutor Rafael, o senhor que é do direito administrativo, eu espero não falar nenhuma besteira, eu já fiquei nervosa de novo. Eu queria dizer que eu vou gastar meus 10 minutos só dizendo oi para as pessoas, depois eu vou precisar mais 10 minutos para falar alguma coisa de interessante aqui nessa mesa. E o professor Heleno é nosso tributarista master, nossa grande referência no direito tributário. A gente tem, graças a Deus, a oportunidade de estar junto em muitas mesas. Não significa que a gente concorde em tudo, mas significa que a gente faz um debate público, aberto, democrático. E eu tenho muita satisfação de poder representar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nesses espaços e trazer um pouco dessa visão do que a gente tem feito na advocacia pública. Veja, a tributação é usada para estimular comportamentos, para desestimular comportamentos. Ela é usada como instrumento de desenvolvimento, quando a gente fala, por exemplo, da concessão de um benefício fiscal para um determinado setor, para que aquele benefício fiscal gere mais empregos, gere atividade econômica. O ministro Fernando Haddad, vocês têm acompanhado isso pela imprensa, tem feito um grande debate no Brasil sobre a concessão dos benefícios fiscais, sobre realmente um pente fino nesses benefícios que foram concedidos ao longo do tempo, com a ideia de desenvolver um determinado setor, uma determinada região, gerar empregos, produzir alguma atividade econômica diferente, estimular uma atividade econômica diferente. E a ideia está no relatório do TCU, da prestação de contas do presidente da República desse ano, esses benefícios fiscais são realmente utilizados para aquele desenvolvimento daquela região, para reduzir a desigualdade, para estimular, chegou realmente em algum lugar aquela concessão daquele benefício, ou é um benefício concedido, eventualmente, num acordo político, o que é absolutamente natural também dentro do Estado democrático. Mas a sociedade precisa ter consciência dos benefícios que foram dados, para quem foi dado, e qual é o estímulo que aquele benefício, que aquela atividade tributária gera em determinada parte da sociedade. Isso é absolutamente relevante e urgente. Tem uma perspectiva da tributação e desenvolvimento que me agrada muitíssimo. E é uma pena que a doutora Alana não esteja aqui, ela está dando uma entrevista ali fora, mas é a perspectiva da utilização da tributação para o desenvolvimento da igualdade social entre mulheres e homens. Obviamente, pode ser usada também sob a perspectiva de raça, sobre a interseccionalidade social, mas eu gostaria de focar na perspectiva de gênero. As mulheres pagam, indiretamente, a maior parte da tributação sobre, por exemplo, produtos de higiene pessoal. Porque, como pelos dados do IBGE, as mulheres representam hoje 45% das famílias são chefiadas por mulheres. Números crescentes a cada censo do IBGE. Essas mulheres chefes de família são realmente aquelas que investem os seus recursos, o seu salário, a sua renda, na atividade de cuidar dos filhos, de cuidar, eventualmente, de uma pessoa idosa, de cuidar, eventualmente, de um doente. A tributação embutida em produtos de higiene pessoal, por exemplo, de recém-nascidos, de fraldas, é uma tributação que passa desapercebida quando você fala... Ah, a doutora Alana chegou, eu estou falando de tributação e gênero, e você chegou bem na hora, foi assim... A tributação embutida nesses produtos de higiene pessoal passa desapercebida quando você faz uma análise nua e crua, e fria do direito. Quando você olha a tributação, como é que as mulheres, ou como é que cada parte da sociedade, eventualmente, inclusive com as suas diferenças regionais, como é que cada parte dessa sociedade paga os seus tributos, você vê que faz muito sentido você dizer que olhar o direito tributário também sobre a perspectiva de gênero. Quem é que paga os tributos dentro de uma casa? Tem um outro ponto que eu acho muito interessante, que vem tanto dessa perspectiva de gênero, que agora, na reforma
da reforma tributária do consumo, da PEC 132, super debatida, super controversa, mas, pela primeira vez, alguns desses conceitos de gênero foram trazidos à mesa do direito tributário, não dissociando o direito tributário, como a gente aprendeu na faculdade, fato gerador, né, lei de incidência, fato gerador, hipótese, alíquota, isso é o tradicional. Como que a tributação incide na vida de cada um de nós. E como que essa tributação pode colaborar ou prejudicar o desenvolvimento social de uma sociedade como um todo e de uma parcela relevante da sociedade, que são as mulheres. Acho que a reforma do consumo tem um caminho muito longo ainda dentro do Congresso Nacional, para que várias partes dela possam se encaixar e fazer mais sentido. Mas, do nosso ponto de vista da Fazenda Nacional, para além de tudo que a gente tem feito, a gente defende fortemente a utilização dessa reforma do consumo como um instrumento de desenvolvimento, seja na redução... Bom dia, Maria Paula, nossa musa. Usar essa reforma tributária como um instrumento de redução de desigualdades sociais e de gênero, usar essa reforma tributária como um instrumento de redução de sonegação fiscal. O split payment, falávamos ontem aqui no painel, é um instrumento novo, é uma coisa super complexa, junto o direito com a tecnologia, e pode ser usado, e vai ser usado, com a implementação full dessa reforma, como realmente um instrumento de redução de sonegação fiscal, como realmente um instrumento de redução de evasão de divisas, e aí reforçando o orçamento federal, a aplicação, o crédito ao contribuinte que tem direito àquele crédito de forma ágil, e aí sim sendo utilizado, mais uma vez, como um instrumento do desenvolvimento. Eu acho, então, termino aqui, já acabou meu tempo. Fiquei pensando que podia explodir a televisão, mas deu tudo certo. Queria encerrar agradecendo ao Gino, cumprimentando meus colegas procuradores da Fazenda que estão aqui, doutora Daniele Russo, doutor Cláudio, doutora Patrícia, doutora Lana, doutora Cris, que já foi da Procuradoria e vai ser sempre da Procuradoria, desculpa, e dizer que é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E é isso, era isso que eu tinha para contribuir. Na verdade, eu podia falar muito mais, mas aí você não me deixou. Agradecer aqui as palavras da doutora Annelise, dizer que fico muito satisfeito que o controle externo está sendo feito lá pelo relógio. Eu estou sem me manifestar nesse ponto aqui. Professor Vasco, suas palavras, por favor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, por estar na minha casa. Obrigado a vocês por estarem cá e todos vocês também. Enfim, a minha proposta é uma proposta de análise dos dois polos da nossa discussão, desenvolvimento e tributação, tentando encontrar aquilo que eu chamo uma metodologia de análise. Já promete ser complicado, mas eu vou tentar simplificar, está bem? Vamos lá. Então, primeira questão, vou começar pelo desenvolvimento. O que é desenvolvimento? Desenvolvimento é uma noção que tem uma elevada carga cultural. Para uma tribo africana que é autossuficiente, desenvolvimento é poder guardar as suas colheitas e garantir que tem 1 ano ou 2 de sobrevivência, independentemente de cheia, incêndio, guerra ou outra coisa qualquer. Para uma classe média de Nova Iorque, desenvolvimento é poder ir comer a certos restaurantes pagando a fortuna e 10 vezes o salário mínimo no Brasil. Portanto, o conceito de desenvolvimento é um conceito difuso, tem componente cultural, mas eu arriscaria dar uma definição. E a definição é: desenvolvimento é um local onde as pessoas têm acesso a serviços e bens que permitem satisfazer as suas necessidades, e esse acesso é um acesso sustentável e democrático. E por aqui penso que estamos todos de acordo que desenvolvimento será isso, tem componente cultural, mas está consensualizado, certo? Acesso a bens e serviços. E porquê acesso a bens e serviços? Porque o ser humano é dependente. O ser humano é o animal mais fraco à superfície da Terra. Tudo isto que nós fazemos é pura e simplesmente artifício dessa coisa chamada inteligência, não artificial, movida pela necessidade de sobrevivência.
Ponto. Não vale a pena dar a volta à situação. É isso mesmo. Eu vivi em África, estive nas Nações Unidas em África. E uma das coisas extraordinárias é ver um Bambi que acaba de nascer e, passado 2 horas, está a correr atrás da mãe e, se sobreviver essa noite, se não for comido por um felino, no dia seguinte, quando o felino atacar, ela vai acompanhar a mãe. Os nossos filhos, os nossos netos, não têm qualquer capacidade de sobrevivência se a mãe não tomar conta. Portanto, o ser humano é infinitamente menos poderoso que qualquer animal da natureza. Nós somos efetivamente frágeis. O que, obviamente, nos faz ser mais espertos, porque temos instinto de sobrevivência. E agora passava, nesta primeira abordagem sobre desenvolvimento, sem fechar ainda, para a tributação. O que é a tributação? Nós achamos que sabemos o que é a tributação, mas, na prática, tributação é agressão patrimonial, ponto. E não vale a pena dourar a pílula com tudo aquilo que nós douramos. Está bom. É assim porque a Constituição diz que é assim porque é necessário, é assim porque o Estado que toma conta dos cidadãos precisa de recursos que permitem depois a sua redistribuição, e com todos estes raciocínios nós ficamos pacificados connosco próprios. Tudo bem, a gente está a agredir um direito constitucional, mas é em nome de um bom princípio. E então, tudo bem. Estamos bem com isso. Só que esse bem tem que ser um bem calibrado em função de uma coisa que se chama capacidade contributiva, que nós já não usamos como critério para definir o orçamento de Estado, pela pura e simples razão que são as necessidades públicas, não as das pessoas, que condicionam a feitura do orçamento. Isso significa o quê? Total divórcio entre o que se prevê no Orçamento de Estado e as efetivas necessidades das pessoas. E eu aqui propunha uma outra metodologia, aí sim, metodologia, é dizer que se o instinto de sobrevivência é primário no ser humano, então todos nós temos direito a não estar no nível da sobrevivência. É por isso que a sociedade é organizada. Se eu vivo numa sociedade organizada e tenho que roubar para comer, eu estou a honrar o meu sentido de sobrevivência. E não me peçam para ser bem comportado. Se um pai sai de casa sem saber se dá de comer ao filho ao fim do dia, eu vou pedir que ele não passe pela banca e não saque 2 peças de fruta? Não posso pedir. Coitada da senhora que ficou sem a fruta. É até crime. Mas eu não tenho como dizer que isso é errado, porque ele está a sobreviver. Primeiro nível. Segundo nível. Quando o ser humano passa ao nível da sobrevivência, entra aquilo que eu chamo o nível da segurança. E nós queremos segurança. É aí que nós nos sentimos confortáveis. Eu não tenho que me preocupar com o meu dia-a-dia. Eu sei que vou ter comida no frigorífico, sei que tenho dinheiro na conta bancária, se acontecer um problema eu tenho seguro de saúde, e eu vou viver a minha vida pensando em outras coisas boas. Que concerto é que eu vou ver? Vou namorar, não vou namorar? Vou passear, não vou passear? Ou seja, eu vivo efetivamente. Só que, nas nossas sociedades, o nível da segurança é só de alguns, não é de todos. E tem um terceiro nível por cima desses, e tudo isto é metodológico, a que eu chamo o nível da solidariedade. Quando eu tenho efetivamente a minha segurança assegurada, eu posso efetivamente ser solidário. Porquê? Porque já não me afeta a minha segurança, não prejudica, não perturba o meu dia-a-dia. E as minhas decisões não são tomadas em função da minha necessidade. São tomadas em função de outros valores, os meus interesses, as minhas motivações, a minha educação, os meus afetos, as minhas orientações, o meu sentido de igualdade. Eu sou cidadão. Mas só é verdadeiramente cidadão quem tem barriga cheia e não tem que se preocupar como é que alimenta o filho. Está? Está certo? Então vamos tentar extrair disto para o tributário, aquele que nós ensinamos e que aprendemos e que aplicamos com muito gosto. Bom, então capacidade contributiva seria estar acima do nível da sobrevivência. E então, se olharmos o mundo, chegamos a uma conclusão muito interessante. 20% da população mundial consome 80% dos recursos mundiais. Nem sempre bem, desperdiça muito. Os outros 80% da população mundial vivem com os 20% remanescentes. Não necessariamente pior, depende em cada situação. Mas há uma coisa de certeza, é que quem está ao nível da sobrevivência dentro de um qualquer Estado democrático não devia pagar 1 cêntimo de impostos. 0. Mesmo que o Estado precisasse, mesmo que o orçamento precisasse. Porquê? Porque se ele está a pagar imposto, ele está a tirar proteína ao filho, que vai ter deficiências no crescimento, não vai ter tanto aproveitamento na escola, porque não está a ser alimentado corretamente. E não tem como dar volta a isto. Seguiram? Não tem. Então, aqui chegados, nós chegamos então ao financiamento.
O Estado precisa de financiamento? Claro que sim. O Estado redistribui rendimento? Claro que sim. O Estado garante direitos sociais? Com certeza. Essenciais à vida em sociedade. Mas o Estado não devia poder agredir quem está na lógica da sobrevivência. E ninguém faz esta conta. A conta é quantos milhões necessito para garantir a dívida? Quantos milhões necessito para garantir o funcionamento da máquina como tem que garantir? Quanto custa a saúde? Quanto custa a educação? É nesta base que isso é feito. Que me interessa a mim que ele não tenha para comer? Que se dane, que se vire. Faça a vida dele. Ora, há um divórcio entre quem faz orçamento e prevê a necessidade do Estado, um divórcio tecnocrático, vou dizer, e a realidade existencial das pessoas. E não devia ser assim. Está errado. Então, chegamos a uma outra situação, que é a situação que a Annelise falou, que é a da igualdade. Vou dizer uma coisa bonita, Annelise. Quem está preocupado com a igualdade de género não está ao nível da sobrevivência. Portanto, parabéns para você e todas as que estão a esse nível, certo? Porque quem precisa de sobreviver, se um casal é casal, tanto rouba a mulher como rouba o homem. Ou o homem rouba e a mulher fica em casa cuidando, sabem? A equipa funciona porque eles estão sobrevivendo. Não é essa a questão. Então, a igualdade vista na perspectiva estritamente jurídica que é essencial ao conceito de cidadania. Eu sou daqueles que acredita que quem manda no mundo são as mulheres, portanto, vivo completamente descontraído. Não tenho nenhum problema de igualdade, não igualdade. Quem manda são as mulheres mesmo. Porque é que eu venho de maçar com isso? Não tem problema nenhum. E eu digo isto com consciência de causa absoluta. E as mulheres gozam tanto e riem-se tanto dos homens, mesmo aqueles que estão convencidos que mandam. É fantástico. Portanto, quem respeita verdadeiramente as mulheres, como é o meu caso, e percebe a psicologia feminina, também percebe o enorme gozo interior que as mulheres têm quando veem o homem levantar a voz, ou alguém mostrar-se como um grande machão. Outra coisa igualmente relevante, que com todos os dias estamos a tropeçar nisso, e que não tem nenhuma consistência existencial, e coitado de quem está assim, porque infelizmente se calhar está no mau caminho para a sua própria felicidade. É a minha tese, Annelise, já viu? Isto não desmonta a sua. Não, mas não desmonta a sua. Eu estou a dar valor à sua tese. Porque isto é assim. O mundo, de facto, quando fica mau, quem cuida é a mulher. Quando fica mau, quem cuida dos filhos é a mulher. O homem vai para a guerra, não é? A mulher fica a cuidar dos filhos. Quem cuida da casa, quem cuida da gestão. Eu dizia, quando estava a aulas no Brasil, o seguinte: o Brasil tem mais economistas que qualquer pessoa no mundo. Qualquer país no mundo. Porquê? Porque uma dona de casa no Brasil, quando havia inflação, e saía, pedia o salário, ia a correr ao supermercado e comprava imediatamente, porque quando saísse do supermercado o preço já tinha mudado, com os 1000% ao dia, que chegou a haver. São todas economistas. Não têm diploma, mas são economistas. E por isso é que o Brasil consegue fazer equilíbrio social, consegue ter classe média e consegue ter vida para além da extrema situação dentro dos que estão na sobrevivência e os que estão na segurança, que são a minoria. Seguiram do ponto de vista do raciocínio? Isto tem que ter repercussão nos sistemas tributários, tem que ter repercussão na receita orçamental, planeamento orçamental, porque se não tiver, nós estamos a gerir um avatar, estamos a gerir um monstro que não tem nenhuma condição nem com comunicação com a realidade e estamos a errar na metodologia que estamos a empregar. Terminei. A proposta é esta. Muito obrigado pela paciência. Obrigado, professor Vasco. Passo a palavra agora para a doutora Tarsila. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria estar novamente aqui nesse fórum. E para o tempo ali não explodir, eu vou começar já a falar. Fiquei muito feliz com as minhas falas antecedentes, que eu achei que todo mundo ia centrar no desenvolvimento econômico, e já teve um aspecto social que eu quero trazer aqui também. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento, tributação em desenvolvimento, normalmente a gente pensa no aspecto econômico. Ele é muito importante. Mas aqui eu vou tentar trazer 3 perspectivas e o meu foco vai ser a reforma tributária do consumo. O que é que a reforma pode vir a ajudar no desenvolvimento sobre 3 perspectivas? Quais são? A nossa Constituição Federal, o artigo 3º, ela tem como objetivo fundamental construir uma sociedade livre, justa e solidária. E aí, nos incisos seguintes, e é aí que eu divido essas 3 perspectivas, fala, garantir o desenvolvimento nacional, e aí eu tenho uma perspectiva mais econômica, de ganho de produtividade. Depois, erradicar a pobreza, e aí eu tenho uma perspectiva mais social, que foi falada aqui de forma muito feliz. E depois, promover o bem de todos, sem discriminação, e o corte que eu vou fazer aqui também é o corte de gênero. A gente tem uma especialista, uma mestre em tributação e gênero aqui, a doutora Lana, então, qualquer coisa, você me corrija, viu?
além da embaixadora da paz aqui, a queridíssima Maria Paula. Então, é um desafio falar aqui na frente de tantas pessoas tão qualificadas e, claro, da nossa querida Annelise. Então, no sentido econômico, o que é que a nossa reforma tributária, a reforma tributária do consumo, trouxe? Em termos de ganho de produtividade. Eu trago aqui 3 características que eu acho importantes. O primeiro, a ideia da reforma foi simplificação de tributos. E aí, quando a gente unifica, de fato, a gente simplifica. Então, a gente tem o que ficou chamado de IVA dual igual, porque a gente tem o CBS e o IBS, mas vão incidir sobre as mesmas bases econômicas, mesmas regras, a potencialidade de unificação do contencioso. Então, isso é uma simplificação e um ganho de produtividade. Outro ponto importante, o creditamento amplo. Então, tudo vai gerar direito a crédito, exceto bens de uso e consumo pessoal. Então, a gente tem a possibilidade de acabar com uma enorme gama de litígios, o que é que dá direito a crédito, o que é que não dá, é crédito físico, é crédito financeiro, se integrou, é insumo, é essencial, não é? Acaba com isso, tudo dá direito a crédito. Um terceiro ponto, a desoneração plena das exportações. Então, a gente tem a possibilidade de fato, concretizar o princípio da não exportação de tributos, e a gente ganha produtividade, a nossa indústria nacional. As projeções são do aumento de PIB de 10% a 15% nos próximos 10 anos, são bastante otimistas, e a indústria, recentemente, a Fiesp deu uma notícia que a expectativa é que a indústria ganhe 112 bilhões por ano com a reforma tributária. Claro que tem, né, a regulamentação, o que é que vai vir, mas a gente tem, pelo menos, um arcabouço que vai permitir esse ganho de produtividade. Agora, sobre a perspectiva social. E aí, a perspectiva social, eu lembro que a Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a ODS 1, 2 e 10, lidam diretamente com o desenvolvimento sob a perspectiva social. A gente tem um instrumento que tem a possibilidade de ser revolucionário, e é pouco falado, é mais falado na academia e nas ONGs, que é o cashback. O que é o cashback na reforma tributária? É a possibilidade de devolução personalizada do tributo pago para as camadas mais pobres. Então, em vez de a gente ter aquele isenção, uma cesta básica ampla, com isenção de vários produtos, a gente vai ter uma cesta básica restrita, possivelmente 15 produtos que vão ser isentos, e o restante a gente vai direcionar, devolver o tributo que foi pago para as famílias de baixa renda. Isso é revolucionário, gente. A gente não fala muito disso, mas isso é revolucionário, porque lida diretamente com o princípio da capacidade contributiva que o professor Vasco estava falando. Se eu não tenho nenhum mínimo existencial, não tenho por que pagar tributo. Hoje, a regulamentação pretende utilizar o cadastro único, que aí realmente são valores bem baixos, né? São famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. A professora Marielbe, eu vi os comentários que ela fez para aprimorar o PLP 68 nesse ponto. E a gente tem a possibilidade também de devolução de até 100%. A regra é 20% da devolução do tributo pago, mas as sugestões que a Marielbe fez são excelentes. Eu vou falar um pouquinho aqui, bem rápido, que seria você dar para o cadastro único, quem tem meio salário, você devolver 100%, porque não tem capacidade contributiva, e, talvez, para aqueles, você ampliar o cashback para uma renda um pouco maior, e aí você poderia fazer esse devolução de 20%, 60% ou 100%. A gente fala, meio salário mínimo é muito pouco, de fato é, mas sabe o que isso representa para a população brasileira? 1/3 da população brasileira. E, se a gente faz o recorte aqui de gênero e de raça, nesse 1/3 da população mais pobre, 57% são mulheres, 71% negros e pardos. Então, tirem as próprias conclusões. E, finalmente, sobre a perspectiva de igualdade de gênero, a ODS também, a ODS 5, lida diretamente com a desigualdade de gênero, e a ODS 10 da ONU, e desigualdade em geral. A gente tem que lembrar que foi a nossa Constituição de 88, a Constituição Brasileira de 88, que foi a primeira a garantir a igualdade entre homens e mulheres. Então, enquanto a gente discute tributação em gênero aqui na Europa, no Reino Unido, desde 1906, no Brasil, a primeira Constituição a garantir a igualdade de gênero foi a de 1988. E eu acho que a reforma tributária tem um potencial também de avançar bastante nesse ponto. A gente tem 2 normas que eu diria que são mais principiológicas, que é o princípio da justiça tributária. Então, o Sistema Tributário Nacional agora tem como princípio expresso a justiça tributária, e uma segunda norma, um segundo princípio, uma norma mais principiológica, é diminuir a regressividade.
O que é a regressividade? Paga mais proporcionalmente quem ganha menos. Isso vai contra o ideário de justiça, contra o princípio da capacidade contributiva. Então, a gente tem essas duas normas mais principiológicas no sistema tributário nacional, e a gente tem duas regras específicas também que lidam com a desigualdade entre homens e mulheres. A primeira, a gente sabe que a gente saiu de um sistema que tinha possibilidade de concessão de isenções e regimes diferenciados por legislação. Agora, todos esses regimes diferenciados ou isenções têm que estar autorizados na Constituição, e aí a Constituição autorizou a alíquota reduzida de 60%, podendo chegar também a 100%, para os produtos de cuidados básicos da saúde menstrual. Isso está na reforma tributária. E o que isso representa? Só para vocês terem noção. 1/10 das meninas no mundo deixam de ir à escola porque não têm dinheiro para comprar absorvente. E, no Brasil, esse quadro é mais grave ainda. É 1/4 das meninas do mundo, do Brasil. Então, eles deixam de ir à escola. Se isso não lida com desenvolvimento, eu não sei mais o que lida com a questão do desenvolvimento. Então, a gente tem a possibilidade agora de redução no PLP. A regra está 60%, poderia também ser alterado para dar a isenção nos produtos destinados ao cuidado básico à saúde menstrual. E uma outra regra específica, que a emenda constitucional 132, a reforma tributária, trouxe também, lida com a questão da igualdade de gênero, são os regimes diferenciados e benefícios fiscais. Eles vão ser objeto de avaliação quinquenal. Então, agora, a cada 5 anos, cada regime diferenciado e benefício fiscal vai ter que ser analisado sob o custo-benefício, se ele ainda se justifica ou se ele precisa ser alterado. E esse custo-benefício também vai ter que levar em consideração a promoção da igualdade entre homens e mulheres. Então, a gente tem a possibilidade agora, com essa previsão, de acabar com aquela discussão de que a norma é neutra do ponto de vista de gênero. A gente sabe que a gente não pode, por conta da Constituição de 88, que previu a igualdade entre homens e mulheres, a gente não pode ter uma norma discriminatória explícita, porque seria claramente constitucional, mas a gente tem o que a gente chama de viés implícitos, normas que, apesar de você, olhando para ela, não se destinar às mulheres, ela, quando ela é aplicada, ela afeta de forma muito mais grave, ela aumenta esse fosso aí entre homens e mulheres, então ela não é neutra. Então, eu sou bastante otimista quanto a esses pontos da reforma tributária, porque a gente consegue atacar aqui desenvolvimento sobre 3 perspectivas. A gente só vai conseguir construir uma sociedade livre, justa e solidária quando a gente olhar esse aspecto social, quando a gente olhar esse aspecto igualitário. Não existe desenvolvimento sustentável com elevados graus de desigualdade. Isso não é Tarsila que está dizendo, isso é a OCDE que está dizendo. Os países mais ricos e mais desenvolvidos são os países menos desiguais. Então, caminhemos juntos com esse objetivo, vamos todos de mão dada. Muito obrigada. Obrigado, doutora Tarsila. Além de ter arrasado, também o tempo foi absolutamente rigorosa, preparada, e já passo aí a palavra ao professor Gustavo. Obrigado, Carlos. Queria iniciar também saudando os companheiros de mesa, dizendo a Elise que a honra e o prazer são meus de tê-la ao nosso lado, professor Vasco, Tarsila, que fez agora uma brilhante, concisa apresentação, e o nosso mestre aqui, meu querido amigo de longa data, Heleno Torres. Saudar também a todos os presentes, há muitos amigos na audiência, vou selecionar poucos, parte do Congresso aqui de Lisboa, nessa fraternidade, então vou mencionar nominalmente os procuradores gerais do Estado de São Paulo, Inês Coimbra, do Estado de Goiás, Rafael Arruda, colegas da advocacia, Antônio Cláudio Ferreira Neto, do Grupo Globo, grande amigo Floriano de Azevedo Marques, hoje excelência, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, desembargadores William Douglas e Carmen Silva, citam-se todos cumprimentados e abraçados. O Fórum Jurídico, já é minha 3ª edição aqui, o Fórum Jurídico de Lisboa se caracteriza por um congraçamento e por uma diversidade de ideias que muitas vezes são complementares e, eventualmente, podem dialogar. E ao estar aqui perante a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, presidente do CARF, diante do que eu havia preparado, é irresistível, eu olhei para o desembargador William Douglas, que é um homem profundamente religioso, é irresistível não mencionar a anedota de Voltaire,
Dizem que Voltaire era um ateu militante e já no leito de morte foi convencido por um amigo muito católico a receber a extrema unção de um padre. Provavelmente era à noite, né? Quando perguntava ao Fernando Pessoa se ele acreditava em Deus, ele dizia à noite, né? Então, à noite, os gatos todos são pardos, o padre foi dar-lhe a extrema unção, aquela pobre alma, e disse: meu filho, vamos começar negando o diabo 3 vezes. Aí o Voltaire teria pensado na vida que levou, já nos estertores, e disse ao padre: eu penso que a ocasião não é a mais adequada para fazer novos inimigos. Então, Annelise, Carlos, a ocasião é apropriada para fazer amigos e trocar ideias. Eu vou partir de 2 premissas, vamos dizer assim, 2 axiomas quase do mundo tributário, e justifico minha presença aqui mais como um constitucionalista, então sou um aprendiz correndo o risco de levar um puxão de orelhas aqui dos tributaristas da mesa, mas eu parto de um lado de um português, que foi um grande pensador e ainda é, o professor Casal Tanabás, sempre lembrado pelo ministro Gilmar, num livro chamado O Dever Fundamental de Pagar Tributos, em que o professor Casal Tanabás faz uma afirmativa que hoje é quase um lugar comum, né? De que no regime capitalista que privilegia a propriedade privada, só há Estado de Direito, e mais ainda um Estado social, onde houver um dever fundamental dos cidadãos, das empresas, de pagarem tributos, né? Um Estado social, o Estado de Direito em geral, mas o Estado social em particular, pressupõe a existência de um Estado fiscal. Por outro lado, e essa é a ideia antinômica que vou procurar conciliar com a primeira, é conhecidíssima a máxima do John Marshall, pronunciada, vejam, em 1819, no julgamento do caso McCulloch versus Maryland, de que o poder de tributar envolve o poder de destruir. Na verdade, o que ele diz é mais que esse poder de destruir pode derrotar e tornar inútil o poder de criar. E, na verdade, essas 2 ideias são absolutamente complementares, né? O dever fundamental de pagar tributos e deve ser sempre limitado pela Constituição e pelas leis, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista procedimental, com a proteção das liberdades básicas, do mínimo existencial. Mas, por outro lado, é preciso que o Estado exista e funcione de maneira eficiente, porque um Estado ineficiente é um Estado descartável, e um Estado descartável coloca em risco a própria continuidade democrática. A tributação, portanto, equilibrada e eficiente depende da observância desses 2 axiomas, e para que ela se aproxime de um ideal nunca alcançado de justiça fiscal, ela deve, de um lado, preservar direitos fundamentais, mas, de outro lado, e esse é o ponto da minha fala, deve sempre permitir, no maior grau possível, a previsibilidade e a calculabilidade na distribuição das cargas tributárias ao longo do tempo. Isso faz com que nós cheguemos à minha primeira conclusão, em outras palavras, de que a tributação no Estado de Direito deve ter uma relação umbilicalmente associada à promoção da segurança jurídica. E acho que, num painel sobre tributação e desenvolvimento, já tivemos cortes diferentes aqui, o corte de gênero, que me interessa muito, o corte da cidadania a partir do acesso ao mínimo existencial. Aqui, o meu corte será a ligação essencial, umbilical, que deve haver entre compromisso do Estado de tributar e exigir o cumprimento desse dever fundamental dos cidadãos de pagar tributos, como condição de possibilidade de existência do próprio sistema de direitos fundamentais e da democracia, mas, por outro lado, um compromisso também com segurança jurídica na criação e na execução orçamentária. Eu destaco, nessa minha fala, 2 casos que, pela sua relevância e pelo seu caráter típico, paradigmático, demonstram a distância que a tributação no Brasil ainda está desse ideal de justiça fiscal sob o prisma, sob o ângulo da segurança jurídica.
O primeiro problema, o primeiro caso, é o caso que diz respeito a algo que o Supremo Tribunal Federal, a meu ver, pelo menos, já pacificou. As relações de trabalho no Brasil como objeto de incidência tributária. E aqui estou me referindo especificamente a terceirizações e as chamadas pejotizações, como uma espécie, como um tipo mais específico do gênero terceirização. Eu vou dar um exemplo. Em 2005, ainda no primeiro mandato do ex-presidente Lula, foi editada uma medida provisória que ficou conhecida como o MP do Bem. Uma medida bastante modesta do então presidente da República, aqui vamos fazer o bem. E, nessa medida provisória, posteriormente convertida na Lei 11.196, de 2005, dela consta, no seu artigo 129, uma norma legislativa que visava pacificar um problema existente na sociedade brasileira, que era esse problema da contratação de serviços intelectuais por meio de pessoas jurídicas. E esse problema existe tanto do ponto de vista trabalhista, quando, depois, encerrado o contrato, muitos contratados ingressam na Justiça do Trabalho postulando o reconhecimento de uma relação de emprego e as parcelas consequentes a isso, mas também um problema tributário, porque foi, durante muito tempo, e em parte ainda é o entendimento da Receita Federal no Brasil, de que, havendo materialmente uma relação de emprego, é possível que a fiscalização considere aquele contrato de prestação de serviços uma espécie de simulação, desnature aquela relação de uma relação contratual de prestação de serviços para uma relação de emprego, afastando-se, portanto, da tributação incidente sobre a prestação de serviços entre pessoas jurídicas, passando a incidir os tributos e as cargas previdenciárias próprias de uma relação de emprego. O artigo 129 não poderia ser mais claro dessa Lei 11.196, vejam, de 2005, 19 anos atrás. Ele, em síntese, fala que, na prestação de serviços intelectual, e aí faz uma enumeração exemplificativa em números apertos, serviços de natureza intelectual, serviços de natureza artística, cultural e científica, ainda que a prestação seja personalíssima ou não, ainda que o sócio esteja envolvido ou não na prestação de serviço, obedecerão o regime tributário próprio para fins fiscais e previdenciários, o regime previdenciário fiscal próprio das pessoas jurídicas. Então, a meu ver, o legislador não poderia ter sido mais claro. O papel da fiscalização dos tribunais administrativos que julgam esses casos, a meu ver, seria verificar a existência da hipótese de incidência. Se materialmente os fatos forem esses, o papel da fiscalização seria respeitar a opção por esse modelo de prestação, de organização do trabalho entre pessoas jurídicas. O legislador não poderia ter sido mais claro. O tempo já vai rápido, mas eu também não resisto a contar uma segunda anedota, porque acho que é a melhor forma de ilustrar uma palestra, sobretudo num congresso longo como esse. Dizem que Moisés tem um certo lugar de fala para falar sobre esse assunto. Moisés, quando desceu do Monte Sinai, foi orientado por Deus a ler os 10 mandamentos ao povo. E a aprovação dos 10 mandamentos dependeria da adesão do povo àquela verdadeira primeira Constituição escrita em pedra do mundo. E, à medida que ele lia os mandamentos, o povo aplaudia. Mas, a uma certa altura, e aí cada um pode imaginar qual mandamento foi, não vou dizer que não foi não desejar a mulher do próximo, mas pode ter sido, não estava lá para ver. Moisés, quando leu esse mandamento, o povo vaiou. E aí, quando o povo vaiou, ele ficou confuso e falou: como é que eu vou cumprir o mandamento de Deus, que é anunciar essa ordem e fazer o povo aprovar? E aí ele disse: calma, minha gente, essa é apenas a lei, vamos ver como vai ficar depois a jurisprudência. Para ver como ia ficar depois a jurisprudência, os setores envolvidos nesse modelo de prestação de serviços através de pessoas jurídicas foram ao Supremo Tribunal Federal e disseram: olha, há uma insegurança jurídica reinante nessa questão das terceirizações e das pejotizações, que gera custos, de poder chamar custos transacionais, custos de transação para a sociedade brasileira, porque a máquina da Receita é posta em movimento, porque o Judiciário é chamado a resolver o caso, o Supremo precisa resolver isso. E como fez?
através de uma ação declaratória de constitucionalidade, de número 66, em que, por 8-2, os 2 votos vencidos da ministra Rosa e do ministro Marco Aurélio, não sei se por acaso originários da Justiça do Trabalho, já aposentados, ficaram vencidos, mas a maioria do Supremo Tribunal Federal proclamou, em tese, em caráter abstrato, com efeito vinculante, eficácia erga omnes, a constitucionalidade dessa norma do artigo 129 da Lei 11.196 de 2005. É importante lembrar, desde que esse modelo de controle foi reformado no Brasil com a Emenda Constitucional número 3, as decisões em ações declaratórias de constitucionalidade vinculam não apenas o judiciário, mas também a administração pública. E depois, mais recentemente, a própria Lei do Processo Administrativo Federal no Brasil, 9.784 de 99, foi alterada nos seus artigos 64A e B para permitir o cabimento de reclamação contra a recalcitrância da administração pública em cumprir decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Como sabe, a reclamação é uma ação, um remédio direto, competência originária do Supremo Tribunal Federal, e esse dispositivo, declarado constitucional pelo Supremo, além de validar o modelo de pejotização, ele prevê no seu final, observado o artigo 50 do Código Civil. O artigo 50 do Código Civil está na lei porque é o que prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica quando houver abuso de personalidade jurídica, ou seja, quando houver, de fato, uma fraude ou uma simulação, mas o artigo 50 do Código Civil só prevê a desconsideração no âmbito judicial. Então, se houver uma discussão relevante, terá que ser provado o abuso de personalidade jurídica no âmbito do Poder Judiciário. A verdade é que o Supremo, a meu ver, também no julgamento mais amplo das terceirizações, no julgamento da DPF 324, proclamou a constitucionalidade da reforma trabalhista aprovada durante o governo Temer, para dizer que terceirizações tanto de atividade meio como de atividade fim são constitucionais, que a Constituição brasileira tem uma ductibilidade, uma flexibilidade suficiente para abarcar esses modelos alternativos de prestação de serviços que não envolvam apenas a relação de emprego, e não é possível, a meu ver, se insistir numa situação dessa. A discussão no mérito era uma discussão intrincada e difícil, eu reconheço, porque há situações em que, de fato, pode haver abusos, né? Se os serviços não forem intelectuais, se houver uma desequiparação, né, uma hipossuficiência clara de um lado, mas, né, em geral, esses contratos, quando envolvem profissionais liberais muito bem remunerados, jornalistas, artistas, médicos, e esse modelo se disseminou muito no Brasil, muitas vezes por preferência dos próprios profissionais, esses contratos têm que chegar a um ponto de se estabilizar, senão o sistema não fecha, né? Não é possível, né, que a Receita Federal, e com todo respeito o CARF, não compreendam que, a uma certa altura, houve uma decisão final e o Supremo Tribunal Federal, como em qualquer país que tenha um tribunal constitucional, tem a prerrogativa de errar por último. Então, ainda que ressalvando opiniões pessoais, posições divergentes pessoais, é preciso, sobretudo depois da aprovação da LINDB, a Lei 13.655, que tem lá um artigo 30 que diz: todos os órgãos, todas as autoridades públicas, administrativas, controladoras e judiciais têm o dever jurídico de promover segurança jurídica no âmbito da sua própria atuação. Então, a meu ver, é chegada a hora dos órgãos administrativos que exercem a jurisdição administrativa sobre a Receita e também da Justiça do Trabalho, através do seu órgão máximo, o Tribunal Superior do Trabalho, adotarem enunciados que venham a dar generalidade e abstração a esse entendimento como uma condição para que a segurança jurídica impere nessa matéria, até que haja uma alteração legislativa sobre isso, até que haja uma eventual alteração da compreensão na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não seria a primeira vez. Mas, para que esse sistema funcione, é necessário que haja um conjunto de mecanismos institucionais que permitam a sua aplicação prática. Eu sou convencido de que, de fato, há um dever fundamental de qualquer cidadão no Estado Democrático de Direito de pagar tributos, mas também entendo que segurança jurídica é um valor fundamental sem o qual não existe apenas segurança, sem o qual não existe
a própria justiça fiscal. Muito obrigado. Como o diabo é tinhoso, eu vou dizer ao senhor que essas certezas que o senhor tem são uma grande dúvida lá no CARF, né? Que a própria decisão... Ardilosa. E a própria decisão do Supremo nos deixa assim, extremamente em debates lá. Até já vou convidá-lo para a gente fazer um seminário lá no CARF só sobre esse tema, convidar a doutora Annelise também, porque o que mais nos deixa em dúvida lá no CARF é assim, o Supremo diz assim, outras formas de amar vale a pena. Então, outras formas de trabalho são possíveis, né? E a gente pergunta, quais, né? Quais, então, assim, né? Então, né, não, pois é, mas assim, a gente tem que ver que o sistema jurídico validou umas e não validou outras, né? A gente vê, mesmo nessas relações pessoais, relações homoafetivas estão validadas, as relações, por exemplo, de poliamor ainda estão se consolidando, são relações complexas na sociedade, não há jurisprudência consolidada do Supremo, né? Então, essas certezas do professor Gustavo, assim, são grandes dúvidas que nós temos lá, até porque a tributação, muitas vezes, isso acho que o que o doutor Gustavo, essas provocações são muito boas, porque ela acompanha também a evolução das outras questões jurídicas colocadas pela sociedade, né? Quando, muitas vezes, há esse enquadramento. E, muitas vezes, são geradas, só é gerado isso pela diferença de tributação que existe entre pessoa jurídica e pessoa física. Senão, a gente não estaria discutindo isso. Exatamente. Então já deixo o convite para a gente organizar, tá? Porque, né, os andares de baixo não têm essa certeza aí que o senhor tem em relação a esse tema, né? E estamos trabalhando. E passo aqui para não tomar aqui mais o tempo, a palavra para o nosso grande mestre, professor Heleno Torres. Obrigado, Carlos Higino. Queria dizer que é uma honra estar aqui ao lado de colegas que eu tanto admiro, começando pelo meu querido Benny Boyd, que é um amigo já de longa data, Gustavo, até jogo da Copa do Mundo, que ele lembrava agora, sofrendo juntos. Tarcísio, prazer enorme. Minha querida amiga Annelise, que é uma satisfação também revê-la sempre, né? Essa procuradora-chefe aqui da Procuradoria da Fazenda Nacional, tem feito um trabalho gigante nessa construção de um sistema de consensualidade dentro da administração tributária, que é um orgulho para todos nós. Professor Vasco, sempre o mesmo, sempre bonito, sempre elegante. Então, alegria estar aqui ao lado de vocês. Antonio Trevisan, Fátima Cartacho, Bombelli, Felipe Saltos, foi secretário de São Paulo, minha querida Inês, bom, Floriano, tantos amigos aqui. Eu vou me permitir aqui citar também, como fez o meu um congresso de autoridades, né? Mas esse é um tema fundamental, eu tenho trabalhado muito com esses assuntos sobre tributação e desenvolvimento há muito tempo. O Dr. Carlos Higino citou muito bem no início Celso Furtado. Ninguém pode falar sobre desenvolvimento ou subdesenvolvimento na América Latina sem tratar de Celso Furtado. E a grande perspectiva de Celso Furtado era justamente a tecnologia. Como a tecnologia, isso sendo dito na década de 60, era um avanço enorme, né? Poderia propiciar a superação do subdesenvolvimento da América Latina. E é lógico, a Constituição brasileira, Floriano sabe muito bem disso, tem uma vocação para o desenvolvimento. Ela cita 94 vezes a palavra desenvolvimento. Então, não é possível que eu não interprete o direito brasileiro como orientado a um desenvolvimentismo. Eu sei que há linhas de economistas que deploram o desenvolvimentismo, mas, para o jurista, não há escolha. O desenvolvimento é um princípio constitucional, está citado no preâmbulo, estabelecido como princípio fundamental, vejam bem, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, no artigo 3º, ao lado de erradicar a pobreza, ao lado da concretização da erradicação da discriminação entre pessoas, está também aquele de garantir um desenvolvimento social e regional. Então, consequentemente, o desenvolvimentismo é parte integrante da hermenêutica constitucional. Qualquer interpretação que contrarie
uma vocação para o desenvolvimento, ela deverá ser compreendida como um mínimo constitucional, de ser uma regra inconstitucional, né? É um mínimo de proteção, é uma regra de bloqueio, portanto, né? Ainda que se diga, não tem conteúdo, o que é desenvolvimento, qual alcance, né? Teremos várias hermenêuticas para tentar inibir o conceito, mas o mínimo é que a norma tributária não iniba o desenvolvimento. Nesse sentido, e eu falo isso porque eu tenho algumas reservas hoje, claro, com a evolução das teorias constitucionais, mas, por muito tempo, o direito constitucional adotou uma linha de competências ou de interpretação das competências sobre uma teoria do professor Canotilho, de normas programáticas. E hoje, no constitucionalismo do Estado Democrático de Direito, não há mais espaço para normas meramente programáticas ou aquelas que, eventualmente, não cheguem a um resultado específico. Por quê? Porque os cidadãos terão sempre à disposição mecanismos para se proteger da omissão legislativa. Então, a norma-programa, no mínimo, deve ser observado quanto a uma inibição de algo que seja contrário ao seu conteúdo. Então, se o desenvolvimento tem que ser concretizado, é lógico que esse desenvolvimento nos exige uma perspectiva, né, de olhar para regras que sejam indutoras do desenvolvimento. Então, o direito tributário, muitas vezes, traz normas de indução a comportamentos que levam, né, ou buscam desenvolvimento social, desenvolvimento regional, e aí, consequentemente, essas normas indutoras de desenvolvimento, nas interpretações do direito econômico, né, serão conformes a essa pauta constitucional. Nós vamos encontrar também certas situações onde a tributação ela deve ser o elemento de inovação para promover o desenvolvimento. Ou seja, aqui nós não temos só uma preocupação de a tributação não pode inibir, mas que ele deve induzir o desenvolvimento, perfeitamente coerente com a Constituição. E vamos ter também uma visão de que a tributação deve ser neutra. O princípio de neutralidade foi trazido agora para a Constituição por essa reforma tributária, que nós seguramente teremos muitos anos pela frente para discutir o que é neutralidade, como também vamos ter muitos anos para discutir os princípios do parágrafo 3º do artigo 145, que são indutores de desenvolvimento, ao exigir proteção ao meio ambiente, ao exigir transparência, simplicidade da legislação tributária, justiça tributária. Consequentemente, esses princípios são indutores de práticas que levam à segurança jurídica, que levam à proteção do meio ambiente, portanto, ao desenvolvimento sustentável, e as garantias sociais, todas essas que a doutora Tarsila brilhantemente apresentou, junto com a professora Nelise e o professor Vasco, que igualmente secundou nesse aspecto. Ou seja, esse desenvolvimento social, na proteção da igualdade de gênero, na proteção das pessoas, sem dúvida nenhuma, isso parte para um conceito do que a Amartya Sen também definia como conteúdo do desenvolvimento, que não seria só um desenvolvimento econômico, mas também um desenvolvimento social. Então, vejam que a Constituição de 1988, ela tem instrumentos próprios para essa finalidade, mas também nós temos visto que, em alguns momentos, a tributação pode levar ao subdesenvolvimento. A tributação pode levar ao subdesenvolvimento quando ela desestimula os atores da iniciativa privada. O artigo 1º da Constituição diz que a República Federativa do Brasil move-se pelos princípios, né, dentre esses, dignidade da pessoa humana, claro, né, e o seguinte, a proteção da livre iniciativa e da garantia do trabalho. Então, esses pressupostos do exercício da soberania, logicamente, colocam meios para que o Estado, né, assegure o espaço, conforme o artigo 170, da livre iniciativa. E a livre iniciativa, obviamente, ela não precisa ser estimulada, ela não precisa ser promovida a não mais poder, mas ela não pode ser prejudicada.
desestimulada. Então, é lógico que aqui o excesso de judicialização, o excesso de burocracia, o excesso de um Estado de polícia excessivamente presente na vida das pessoas, também podem ser indutores de subdesenvolvimento. E é nesse sentido que eu acho que um tema como esse é muito importante. O primeiro ponto que eu considero relevante aqui é, de fato, que a tributação e orçamento necessitam dialogar mais. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, tem trabalhado nos últimos anos com 3 grandes fundamentos. Primeiro, a OCDE, com o G20, esforçou-se, ao longo da primeira década desse milênio, a acabar com o chamado sigilo bancário. Sigilo bancário, sigilo fiscal, no sentido de proteção absoluta que impedisse o acesso do fisco a informações essenciais para que pudesse ter condições de resolver graves problemas na economia e na tributação como um todo. Isso foi, com alguns acordos multilaterais, foi alcançado. Depois passou-se ao BEPS, o Base Erosion Profit Shifting, que foi um programa destinado a eliminar os chamados planejamentos tributários abusivos. A OCDE também logrou êxito com esses programas. E agora nós estamos vendo a OCDE trabalhar em um novo bloco desse projeto, que é o Pilar 1, Pilar 2, que tratam especificamente da tributação mínima das empresas multinacionais. Há muita discussão, Estados Unidos tem as suas posições contrárias à União Europeia, países subdesenvolvidos ou de baixo desenvolvimento têm sido contra na ONU a esses programas, mas uma coisa é certa, a orientação é clara, não é? A era da não tributação das multinacionais, simplesmente pela escolha de jurisdições, acabou. E isso nos leva a uma preocupação da sociedade, de países ricos, para ampliar a capacidade de financiamento dos orçamentos públicos para recuperar as condições para oferecer à sociedade, né, os meios de sobrevivência, os meios de assegurar a todos um Estado social, um Estado de direito, né, conforme os princípios de um Estado democrático de direito. Se direito à saúde, direito à cidadania, no modo geral, né, nós temos visto na Europa, claro, né, não queremos, né, os problemas da imigração, mas elas existem. E os países precisam pagar esse custo. Ora, logicamente, a sociedade cada vez mais global vai perdendo um sentido de soberania absoluta das jurisdições. E, consequentemente, nisso e tudo, nós temos que pensar a tributação não como um meio de opressão, não como um meio para oprimir as pessoas, as empresas, a pagar imposto a qualquer custo. Não, a de ter um compromisso social, um compromisso com esses valores da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica e, portanto, coerente com os parâmetros que as constituições estabelecem, mas, ao mesmo tempo, ciente do dever de financiamento de um Estado que seja suficientemente capaz de promover todas as condições necessárias para o desenvolvimento social e econômico que a todos interessa. Muito obrigado. Obrigado, professora Helena. Assim, só também olhando um pouco, assim, a doutora Annelise sabe, a administração tributária tem se pautado um pouco nisso, uma das questões que o senhor fala dessa opressão, né, da máquina tributária. Eu acho que a gente tem um desafio hoje muito grande, e há vários programas, tanto da PFN como da Receita, de compliance. Eu acho que hoje a gente tem um compromisso e uma necessidade muito grande de diferenciar o bom contribuinte, daquele que paga, do contribuinte que não paga, né? E esse tipo de tratamento não pode ser o mesmo. Então, são assim, desafios muito grandes. Mas eu coloco também para o senhor que a sociedade nos impõe cada vez mais, e uma sociedade, como a gente viu a palestra aqui de início, né, na quarta-feira de manhã, a sociedade muda com muita velocidade. Então, por exemplo, depois de vários esforços para acesso
a informações bancárias e redução de paraísos fiscais, a gente lida hoje com criptomoedas que traz um mundo completamente novo em relação à tributação, né? E uma das grandes questões aí no desenvolvimento, acho que é uma questão essencial, que gera aquilo que o professor Gustavo falou, é que a diferença de tributação em alguns aspectos gera um tipo de planejamento que a gente enfrenta lá no Brasil muito hoje, com um desequilíbrio na concorrência. Um desequilíbrio na concorrência. Então, algumas empresas que conseguem algumas decisões, que não pagam alguns tipos de tributo, a gente tem, às vezes, o concorrente que chega na administração tributária dizendo, olha, eu não consigo concorrer por isso. Ou porque, e aí eu acho que o senhor tocou num ponto fundamental de previsibilidade, né? Algumas situações como essas, uma empresa, me lembra uma situação específica que é muito clara. Há tempos atrás, o Tribunal de Contas da União nos dizia assim, temos empresas públicas de tecnologia lá, o SERP e a Dataprev, vocês precisam nos dar os mesmos preços de mercado na área de TI. E uma das questões que mais influencia a área de TI é que a maioria das grandes empresas trabalha com um grau de terceirização há muito tempo, já muito elevado, com a carga tributária muito menor. Então, as próprias empresas públicas que, nessa relação, apesar de poderem ser contratadas sem licitação, têm que observar isso, têm um reflexo da situação tributária. Eu acho que tem sempre esses grandes desafios, mas há um desafio muito grande, a Procuradoria tem trabalhado essa questão da gente ter talvez uma dualidade de um tratamento de tapete vermelho, de um tratamento muito mais próximo daqueles contribuintes que têm as suas obrigações tributárias cumpridas, né, a tempo e a hora, daqueles que não têm. Mas acho que a grande questão dessa, e a grande questão para todos aqui do mundo jurídico, é que essas situações elas não se resolvem, eu acho que pelo próprio dinamismo da sociedade. A sociedade muda e a tributação acompanha, acho que tem que acompanhar essa mudança, mas, claro, sem esse caráter opressor da atividade econômica. Nisso acho que o senhor tem toda a razão. Acho que o nosso tempo aqui, não sei se temos aí algumas considerações aí finais, ou já nosso tempo está estourado aqui. Professor, professora, tranquila? Então, agradeço a todos aqui ao evento, agradeço aqui aos palestrantes. Muito obrigado.